Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? São palavras do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus, aqui no conhecidíssimo Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Nós já insistimos e já falamos disso muitas vezes para os irmãos. O Sermão do Monte, ele é dirigido aos discípulos de Jesus. Todos nós somos chamados para ser discípulos. Inclusive, não há a opção de alguém que queira seguir Jesus ser outra coisa. O chamado é para o discipulado. Não, eu vou aí, sou crente em Jesus, né, vou para os céus. Agora, se eu vou ser um discípulo de Jesus, se eu vou ser mais comprometido, isso aí eu vou resolver depois. Essa possibilidade, ela não existe. Na perspectiva de Deus, do Senhor Jesus, não. Inclusive, nós nos esquecemos, né? Mas eu fiquei chocado quando eu descobri, no ano de 1999, participando de um congresso da CEPAL, estava ali ministrando a palavra um pastor da Argentina, Jorge Mitian, e ele chamou a nossa atenção para um fato muito interessante, que a Bíblia, o Novo Testamento, fala de Jesus como Senhor. Preste atenção nisso. Os engenheiros, os matemáticos, quem gosta de exatas, né? Porque as exatas, como o próprio nome diz, não tem aí complexidade, meio termo, não. Sim, sim, não, não. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Senhor 664 vezes. Senhor Jesus. E ele é chamado de Salvador, quantas vezes que vocês imaginam? 24 vezes. Então, ou ele é o nosso Senhor, ou nós nos rendemos à sua vontade em obediência e seguimos os seus mandamentos em obediência, ou então nós estaremos perdidos, porque Jesus salva somente aqueles de quem ele é Senhor. Ele é Salvador? Sim, mas ele salva aqueles de quem ele é Senhor. Não existe possibilidade de negociar essa relação. Eu vou aí, né, servindo mais ou menos. Lá na frente, quando eu estiver mais velho, aí eu tomo uma posição, fecho com Jesus e vou fazer a vontade de Jesus. Não, não existe essa possibilidade. O dia é hoje, a hora é essa, o momento é esse, de fazer voluntariamente de Jesus o Senhor da nossa vida, de todo o nosso ser. Essa mensagem, ela tem sido vilipendiada de uma forma maldosa e destruidora, porque fora dessa verdade, qualquer outra possibilidade, ela é enganosa, ela é mentirosa e o resultado vai ser extremamente desastroso. Então, hoje, nesse dia, nessa hora,
Jesus, ele é o Senhor. Amém? Lá em Filipenses capítulo 2, vocês se lembram muito bem. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, onde? Nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confessa que Ele é o Senhor. A língua que confessa hoje, o joelho que se dobra hoje, voluntariamente, o faz para a sua salvação. Naquele dia, por imposição e determinação da vontade de Deus, alguns joelhos, algumas línguas confessarão e se dobrarão, mas para a perdição. Não existe essa possibilidade de ser um servo mais ou menos, um crente mais ou menos, um cristão mais ou menos, não. Não existe essa possibilidade. Jesus, ele foi constituído como Senhor. É assim que nós devemos tratá-lo, como Senhor das nossas vidas, em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida. A proposta de Jesus Cristo, ela é totalizante. O Senhor Jesus, ele quer entrar, participar, controlar todas as áreas da nossa vida. Ah, eu já me converti, mas esse aqui não converteu não. Então não converteu foi nada. Porque ou ele entra em todas as áreas, em todas as dimensões, ele não vai entrar parcialmente numa e ficar de fora de outra. Ah, não, eu converti, mas esse aqui, o bolso é o último que se converte. É óbvio, né, que tem esse trabalhar do Espírito Santo, essas quebradas, esses convencimentos, né? Essas porradas que o Espírito Santo dá em nós para a gente entrar no prumo de Deus, mas essa disposição de coração, de obedecer, de seguir a vontade do Senhor Jesus de uma forma inequívoca, inegociável, ela é uma realidade presente na proposta do Senhor Jesus para nós. Amém? Então vamos tratar desse tema aqui, que gera muita confusão. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso é um imperativo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Prestemos atenção que, mais uma vez, o Senhor Jesus está falando de coisas do coração. O Senhor Jesus está falando do nosso coração. Isso aconteceu com o adultério, isso aconteceu com a vingança. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás, porém vos digo que qualquer que olhar, cobiçar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então não é o ato do adultério, mas é o coração adúltero. Ouviste que foi dito aos antigos, né, que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, porém eu vos digo, qualquer que no seu coração matar o seu próximo é digno de juízo tanto quanto aquele que literalmente matou alguém. Então, quando nós vamos entrar nesse terreno aqui da acumulação, da riqueza, nós precisamos entender que Jesus está de olho no nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso tesouro? Porque onde estiver o nosso tesouro, é óbvio que aí estará o nosso coração.
A igreja primitiva, né, a primeira igreja, sempre levou em consideração essas questões. Mas é bom a gente conhecer a história da igreja, porque quando nós tratamos dessa questão de tesouros, dinheiro, riquezas, nunca foi um tema muito fácil para nós. Nunca foi. Em alguns momentos da história da igreja, alguns, querendo romper com o mundo e com as coisas dessa vida, eles se tornaram pessoas reclusas, foram morar no deserto, abandonaram a vida, abandonaram o cotidiano e foram viver uma vida puramente contemplativa. Não queriam trabalhar mais, não queriam produzir absolutamente nada, mas queriam romper completamente com o mundo e viver lá no deserto, nas cavernas, orando, contemplando, para não ter essas tentações. Lê do engano. Porque você pode ir para o deserto, para dentro de uma caverna que leva com você um coração corrupto. Um coração corrompido, e Benedito de Núrcia diz que no deserto, de vez em quando ele pegava uma ortiga e esfregava no corpo inteiro por causa das tentações que o assolavam em relação à namorada que ele tinha. Esfregava o corpo com ortiga, mas se não esfregar o coração não adianta nada. Então, mais uma vez, Jesus está tratando dessa questão do nosso coração. O que motiva o nosso coração? Qual é o grande amor do nosso coração? Se o grande amor do nosso coração não for o Senhor Jesus, mas forem as coisas dessa vida e as coisas desse mundo, aí nós vamos enquadrar nisso aqui que o Senhor Jesus está falando. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso é um imperativo. Mas o Senhor Jesus dá as razões pelas quais nós não deveríamos fazer isso. Primeiro, por causa da temporalidade e da transitoriedade das riquezas terrenas. Aquele que passa a sua vida e a sua existência investindo apenas a sua energia, o seu coração, apenas em busca de coisas materiais, ele é um tolo, porque ele está investindo em coisas transitórias e passageiras. Jesus não está dizendo que nós não podemos ter. Jesus não está dizendo que nós não podemos possuir, mas Jesus está dizendo que nós não podemos ser possuídos pelo desejo, pelo afã que domina o coração e todo o ser. Vocês sabem que a igreja, acabamos de ver aqui, a igreja já passou por muitos momentos de perseguição. E William Barclay, no seu comentário desse texto, ele diz assim: a igreja primitiva sempre cuidou carinhosamente dos pobres, dos doentes, dos desgraçados e de todos aqueles de quem ninguém se ocupava. Nos dias da terrível perseguição de Décio em Roma, as autoridades arrasaram a igreja cristã. A sua intenção era apoderar-se dos tesouros que imaginavam estariam armazenados nesse lugar na igreja. O prefeito de Roma ordenou a Laurêncio, o diácono de uma igreja cristã, mostre-me, o prefeito para o diácono da igreja, mostre-me imediatamente o lugar onde vocês guardam seu tesouro. Laurêncio, o diácono, pegou o prefeito, apontou as viúvas e os órfãos que estavam comendo, os doentes que estavam sendo curados, os pobres cujas necessidades estavam sendo satisfeitas e disse: estes são
os tesouros da igreja. A igreja sempre acreditou que perdemos o que guardamos e ganhamos o que gastamos. Quando entesouramos, guardamos, perdemos. Mas quando gastamos, e gastamos no auxílio, na bondade, na misericórdia, nós ganhamos, né? Por que não devemos, então, segundo Jesus? Por causa da temporalidade e a transitoriedade das riquezas terrenas. O Salmo de Moisés, 90, diz que a nossa idade, né, a nossa vida, nem é a nossa vida útil. Nos meus tempos de estudante de economia, a vida economicamente ativa de uma pessoa era de 35 anos. Hoje já acrescentou um pouco mais. A minha geração, a vida economicamente ativa, de trabalho, de energia, é de mais ou menos 35 anos, 40 anos, estourando. Isso passa tão rápido. O salmista diz que a nossa vida chega a 70, quando muito a 80. E chegando lá, isso já passa a ser canseira e enfado. Não tem uma vez que eu não visite a minha mãe e eu lhe pergunte: como é que a senhora está? Está tudo bem? Ah, velho fica bom por acaso? Com 89 anos de idade, velho fica bom por acaso? Porque ela chegou naquela fase ali de Eclesiastes, capítulo 12. Abra lá em Eclesiastes, capítulo 12. É uma porção de sabedoria e nos ajuda a entender essas coisas. Eclesiastes 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Quem são os guardas da casa que começam a tremer? Braços e pernas. E pararem os moedores. Quais são os moedores? Os dentes. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados os olhos. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, e a gente tem pouca paciência com o velho, porque eles não escutam direito, né? Bota a televisão lá naquela altura, fala no telefone gritando, é porque esse sujeito aqui chamado ouvido já começa a dar sinais de corrupção. Os guardas da casa, os moedores, aqueles que veem, aqueles que ouvem, as canções parecem fracas. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembrem-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou que se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço.
e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu, tudo sem sentido. Nada tem sentido. Nada faz sentido, nada faz sentido. Algumas versões diz vaidade de vaidades, mas eu gosto mais dessa, chega num ponto que mais nada tem sentido. É porque vais às moradas eternas. O fio de prata que sustenta a vida vai se romper. Esse cântaro precioso que é a vida vai se quebrar junto ao poço. Ou seja, é a transitoriedade da vida e da existência que passa e passa muito rapidamente. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós deveríamos ser sábios e termos essa sabedoria da parte de Deus para entender que a vida passa e passa muito rapidamente e que os nossos investimentos deveriam ser investimentos em coisas que durarão para a eternidade, em coisas eternas, e não apenas em coisas transitórias e passageiras, porque as riquezas terrenas são transitórias, assim como a nossa existência terrena. Me lembro aqui do Senhor Jesus, quando um homem chega para Jesus e diz: mestre, ordena meu irmão que reparta corretamente comigo a nossa herança. E o Senhor Jesus lhe disse: homem, quem me constituiu repartidor de herança? E percebendo os sentimentos que estavam por trás, as intenções que estavam por trás, Jesus disse: deixa eu lhes contar uma história. Uma parábola que era do feitio dos mestres naqueles dias. Um homem que já era muito rico e que tinha uma sociedade agrária, agropastoril. Um homem que era muito rico, que tinha muitas terras, plantou e colheu, e colheu, e colheu, assim abundantemente. E fez mais celeiros, outros celeiros, encheu todos os celeiros, e quando todos estavam cheios, ele disse para si mesmo: graças a Deus. Agora, minha alma, você pode se descansar. Você lutou, batalhou, construiu celeiros, edificou, ganhou coisas. Olha aí, agora a gente pode aposentar. Agora nós podemos fazer aquelas viagens que a gente sempre sonhou. Agora a gente pode dormir até mais tarde, tranquilo. Ô, minha alma, você agora está farta. Não tem necessidade de mais nada, vamos curtir, vamos desfrutar. Vocês conhecem o final da história, né? Naquela noite, bateram à sua porta e lhe disseram: louco, a sua alma vai ser recolhida hoje, é hoje. O que é que você tem preparado? Eu me lembro, e foi uma história muito marcante, até contei ela lá na região Calunga. O irmão Altair está aqui, ele vai se lembrar disso. Há uns 20 anos atrás, nós começamos a visitar uma família lá em Nerópolis. Acho que ela é uma dentista, foi aluna da Cida também. A mãe já estava com mais de 20 anos com câncer, e agora o câncer já havia tomado os ossos, ela não podia dar um espirro, porque ela se quebraria, e com muitas dores e gemidos, e naquela semana ela estava especialmente muito mal de saúde. O marido forte, saudável, trabalhador. Naquela semana que ela estava muito mal, o marido passou no cemitério, comprou a cova, passou na funerária, encomendou o caixão, deixou tudo certinho. E naquela semana, de madrugada, o telefone toca, eu atendo o telefone. Pastor Jesus, e era a Nara. Eu falei: Nara, tudo bem? O que foi? Sua mãe partiu? Não, pastor, não foi minha mãe, foi meu pai. Foi meu pai. Forte, saudável, trabalhador.
Aí é aquela história de que todos nós estamos numa fila e temos uma senha invisível que a gente não sabe, né, qual que é o nosso número e qual a nossa posição nessa fila. Às vezes achamos que é o mais velho, o mais doente, mas ninguém sabe em que posição se encontra. Por isso que Jesus disse, louco, ainda hoje a sua alma vai ser pedida. E o que é que você tem preparado? Não tinha preparado nada, absolutamente nada. Tinha preocupado em ajuntar celeiros e correr atrás de um pretenso descanso que a vida terrena jamais dará. Aqui não é o lugar do nosso descanso. O nosso descanso, e quando a gente fala disso na Bíblia, né? O nosso descanso, ele não é um dia, não é um dia da semana, o sábado. O nosso descanso não é Canaã. Porque a Bíblia vai falando de descanso, e outra vez vos digo, não entrareis no meu descanso, Salmo 95, depois de já ter falado o dia do sábado, depois de ter falado de Canaã, agora fala novamente que não participarão do meu descanso. Então, não é um lugar aqui na terra, não é um dia aqui na terra. O nosso descanso é o Senhor, é estar no Senhor, na vontade do Senhor. Qual que é o teor da palavra de Jesus para nós aqui nesse texto? Não se deixe iludir pelo mundo. Não se deixe iludir por valores que não são valores do reino de Deus. Não corra atrás do vento, mas corra atrás daquilo que verdadeiramente enriquece. Para não falar naquele tão conhecido ditado, né, que caixão não tem gavetas, e mesmo que tivesse não adiantaria nada, né? A vida terrena, as riquezas terrenas, tudo isso passa e passa muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo. Por outro lado, ao mesmo tempo que o Senhor fala da temporalidade, da transitoriedade das coisas terrenas, Ele vai falar da eternidade das riquezas celestiais. Alguns poderiam pensar, pastor, está certinho, né? É palavra de Deus, e a coisa passa rápida mesmo, quer saber? Eu vou curtir a minha vida enquanto eu tenho tempo. Entendeu tudo errado. Eu não vou trabalhar mais, eu agora vou curtir, vou passear. Meus filhos que se virem, já ajeitei as coisas, agora eu vou pescar, agora eu vou passear. Eu vou curtir o restinho do tempo que isso não vai trazer descanso para a sua alma. O que traz descanso para a alma, queridos e queridas, o que traz descanso para a alma, não está aqui na terra. O que traz alegria para o coração não é nada, absolutamente nada do que nós possamos tocar, possuir e ver. Essas coisas são muito boas, vêm da parte de Deus, traz alegria para nós, aleluia, glória a Deus, mas isso não traz plenitude. O salmista Davi estava vivendo um momento miserável. Ele se sentia uma pulga. Línguas maldosas falavam mal dele na cabeça do rei. O Saul, que já estava cheio de ciúme, de ódio, de inveja dele, aquelas palavras, aquela língua ferina, que inventava coisas a respeito de Davi, caía na cabeça e no coração do rei, e o rei passou a caçá-lo como uma pulga. Ele mesmo fala, rei, o senhor está atrás de uma pulga, o senhor está atrás de quê?
ele era perseguido, ele era apertado de todos os lados. E ele começa o Salmo 4 dizendo: o Senhor é bom, o Senhor ouve as minhas orações, na minha angústia eu clamei ao Senhor, até que ele chega no ponto e diz assim: mais alegria o Senhor pôs dentro do meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de vinho e de cereais. Que alegria é essa, queridos? Que não depende da fartura. Que alegria é essa que não depende das circunstâncias políticas? Que alegria é essa que não depende de se estar bem? É uma alegria sobrenatural, é uma alegria espiritual, é uma alegria que vem do trono de Deus e que Deus sobrenaturalmente coloca dentro do nosso coração. Aí a gente tem descanso. Aí nós temos descanso, nós temos paz. Uma paz celestial, uma paz sobrenatural, uma paz miraculosa. Se há alguém que conhece Jesus, que não conhece Jesus, alguém que não conhece essa verdade dessa paz, um intelectual que me ouvir falando essas coisas, ele vai dizer: o senhor é louco, o senhor está alienando o povo, está pondo o povo para olhar navios e enxergar uma coisa que não existe. Não, é real. É sobrenatural, é miraculosa. Pacifica a alma, pacifica o coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Deus, a alegria de Deus não depende das circunstâncias. A bênção de Deus, o ser abençoado por Deus, não depende de riquezas e da quantidade de coisas que nós conseguimos amealhar, que nós conseguimos ajuntar. A paz de Deus, a alegria de Deus, o descanso de Deus são sobrenaturais, são espirituais, mas profunda e verdadeiramente reais. Então é disso que o Senhor Jesus está falando. É possível trabalhar, é possível viver, é possível ganhar dinheiro, é possível não ganhar também. E viver pleno, porque isso depende de Deus, da nossa relação com Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus imperativamente diz: não acumuleis tesouros para vós outros, ou seja, para você mesmo, nessa terra, o Senhor Jesus vai dizer que nós devemos acumular tesouros nos céus. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam. O que são riquezas ou tesouros nos céus? Como é que eu posso ajuntar riquezas nos céus? Riquezas que não podem ser carcomidas pelas traças, pela ferrugem, nem roubadas pelos ladrões. É na minha relação com Deus, é na minha relação com o meu próximo, é na minha relação com as coisas que Deus me dá. Mas o ponto alto dessa palavra do Senhor Jesus é: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que é que pesa o nosso coração? O que causa ansiedade no nosso coração? É o nosso tesouro. O que causa inquietação na nossa alma? Esse é o nosso tesouro.
O que consome as nossas energias? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus conclui essa passagem dizendo que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se tudo o que valorizamos está na terra, se nosso coração também está preso à terra, não teremos interesse em nenhum outro mundo a não ser este. Se durante toda a nossa vida o nosso olhar está nas coisas eternas, as coisas deste mundo serão de pouco valor para nós. Se tudo que verdadeiramente valer para nós está nesta terra, no momento de abandoná-la, nos sentiremos defraudados e nos desesperaremos. Interessante, né? Se tudo que tem valor para nós está aqui na terra, se todos os nossos tesouros estão aqui, seja em termos de pessoas, de relacionamentos, seja em termos de bens materiais, quando nós formos chamados, ficaremos desesperados e nos sentiremos defraudados. Caramba, mas eu trabalhei tanto, eu lutei tanto para construir tudo isso que eu construí, já chegou a hora, Senhor. Se o coração estiver aqui, nós não pensamos mais nos céus. Se queimamos energia demais e valorizamos demais as coisas daqui, é muito difícil desprender-se daqui também. Barque conta também uma história. Em certa oportunidade, Dr. Johnson estava passeando por um maravilhoso castelo e vendo os jardins maravilhosos que rodeavam aquele castelo. Quando acabou de ver toda aquela beleza, voltou para os seus acompanhantes e disse: estas são as coisas que tornam o nosso morrer difícil. Ou seja, as belezas, as construções, as edificações, não quer nos deixar desarraigar. Quando chegar a hora e o momento da nossa partida. Vocês viram, né? Foi muito divulgado um vídeo do pastor Russell Shedd, ele agora com câncer, internado, vivendo os últimos momentos da sua vida, e o pessoal perguntando para ele como é que ele estava. Eu falei: essa doença está me ensinando a me desmamar do mundo. Eu preciso me desmamar do mundo. Todos nós precisamos nos desmamar do mundo. Não ponha energia demais, faça tudo com excelência, tudo que tiver as mãos para fazer, faça conforme as suas forças, mas não ponha o coração nisso não, porque depois vai ser difícil desapegar, porque está tudo aqui, não tem nada lá. Agora, se o tesouro estiver lá, aí fica muito mais fácil desapegar. O Senhor Jesus, ele afirmou, né? Nunca afirmou que esse mundo carecesse de importância, mas disse e repetiu uma e outra vez que a importância deste mundo não está nele mesmo, mas sim naquilo para o qual nos conduz. Este mundo não é o fim de nossas vidas. Preste atenção, esse mundo, esse tempo presente, não é o fim. Não é a causa última da nossa vida. Nós somos passageiros que estamos de passagem. A estação final não é aqui. O ponto de descida não é aqui.
Este mundo não é o fim de nossas vidas, é somente uma estação no caminho. Nós estamos a caminho, nós estamos de passagem. Por isso, ninguém deve entregar o seu coração a este mundo e às coisas que a ele pertencem, pois seus olhos devem estar fixos permanentemente na meta que nos espera mais além. Amém? Nós vamos continuar trabalhando, glória a Deus. Vamos continuar sustentando os nossos filhos, aleluia. Se Deus nos der, amém, glória a Deus, mas meu coração não está aqui, meu coração está lá no Senhor. Agora, quem pode pesar isso? Eu não posso pesar isso por você. Quem conhece o seu coração, os valores do seu coração, é você e Deus. É você e o Senhor. Mas uma coisa é certa, se você está gastando energia demais, se você está pondo força demais, apegando-se demais, fincando estacas e colunas demais aqui, está aqui, o coração está aqui. Eu fico imaginando, né? Eu, não maldosamente, mas fico imaginando, igual esse Dr. Johnson aqui, né? Aqueles que lutaram, que pelejaram, né? Que compraram aquela fazenda dos sonhos. Oh, que bênção. Mas eu imagino que a hora que ele pensa em morrer, parece que dá um choquinho no coração, né? Vai ficar, eu vou deixar, não dá? Porque, gente, vai ficar. Não vamos levar. Então, é preciso ter essa sabedoria e essa graça de Deus. Diácono, mostra-nos onde é que estão os tesouros. Onde é que vocês estão escondendo os tesouros? Nosso tesouro está aqui. A viúva que está sendo cuidada, esses órfãos que estariam na rua, mas que estão comendo, esses enfermos que estão sendo curados. Outro dia, conversando com o professor Pedro Sayum, professor de história, estudioso, ele me contando que havia lido um livro de um historiador não cristão, muito pelo contrário, e dando as suas explicações sobre o crescimento do cristianismo. Pasmem, é de assustar. Na visão dele, né, humana, e dizendo que uma das razões pelas quais o cristianismo cresceu e entrou no Império Romano foi porque, quando teve uma peste na cidade de Roma, que todo mundo estava morrendo, e todo mundo saía correndo para não se contaminar, os cristãos não saíram e lá ficaram para cuidar daqueles que estavam enfermos e adoecidos. E à medida que eles iam cuidando e que as pessoas iam curando, aquelas pessoas iam se convertendo, e eles também iam ganhando anticorpos e iam protegendo e cuidando cada vez mais uns dos outros. Achei muito interessante essa leitura. Onde é que estão os vossos tesouros? Onde é que está o teu tesouro? Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Eu lamento muito, muito pelos últimos anos que a igreja tem vivido, especialmente a igreja brasileira, que é a igreja que eu conheço, sendo bombardeada por ensinamentos, né, ao gosto do nosso coração humano, sendo bombardeada por palavras, né, ao gosto do homem, da natureza humana, da natureza carnal humana,
somente em relação a coisas terrenas. Só prosperidade terrena, riqueza terrena, saúde na terra, paz na terra. Essas coisas estão erradas de forma alguma. Mas esse não é o alvo, esse não é o objetivo. Nós estamos de passagem. Aqui não é o fim da linha, não é, o fim da linha não é aqui, queridos. Não é. A última estação não é aqui. Aqui é só mesmo uma transição, é uma passagem. É um tempo que o Senhor nos dá aqui, e daqui a pouco nós partiremos, todos nós. E estamos na fila e não sabemos qual é o nosso lugar nessa fila. Por isso que, encerrando, é melhor investir no reino de Deus, buscar o reino de Deus, ajuntar tesouros nos céus, porque lá a traça, a ferrugem, o tempo não corrói. Mas aqui vai ficar tudo. Aqui é tudo passageiro, é tudo transitório. Por isso que tem muitos que são muito ricos para com Deus e outros muito pobres para com Deus, né? Eu espero que, como discípulos de Jesus, aprendamos a lidar com a vida terrena, com as coisas da terra, sem prender o nosso coração, possuindo, mas sem ser possuídos, desejando até, mas não sendo tomados pelo desejo, valorizando e olhando, como diz Paulo, para o Senhor, para as coisas celestiais, onde está o nosso Senhor Jesus. Amém?